A gente vai correr para tentar chegar aqui, ó. Aqui com certeza a gente vai chegar. Até onde nós iremos nos aprofundar neste documento, que é uma interrogação. Quem sabe amanhã tem uma parte 2, se não der para completar no vídeo de hoje. Pressões recentes sobre o governo brasileiro atentatórias à soberania nacional. Um documento produzido no final dos anos 80. Era secreto, Estado-Maior, um verdadeiro dossiê, mas vamos por partes. Quero trazer aqui rapidinho duas notícias e mostrar como é que o dossiê se inicia, que eu acho que tem ligação com os eventos que iremos comentar. No dia de ontem, logo no início da tarde, a Globo está nos contando que ações da Petrobras despencaram após a estatal anunciar revisão de regras de indicação para a alta administração. Gente, não foi qualquer queda. A Petrobras perdeu mais de 30 bilhões de valor de mercado. 30 bilhões. Ao longo da nota, a Globo faz uma comparação em relação a algumas empresas brasileiras, mostrando a perda da Petrobras basicamente dava para ter comprado uma Cosan da vida. Basicamente isso. Mas tá de boa. Você vê que o Lula, ele vem tomando medidas que vem destruindo toda a indústria nacional. E medidas que no final do dia é para agradar a eles mesmos. Eles, os amigos, os picanheiros, não é pra falar que é para agradar a militância. A militância não tá nem aí. A militância acha que é só gasolina barata. O Lula no final do dia tá fazendo o quê? Indicações políticas. Tem uma fala que resume a matéria toda. É justamente o que o mercado tinha medo que acontecesse. Vocês tinham medo. Vocês não sabiam que isso ia acontecer. Estão mudando as regras para colocar as pessoas que querem nos cargos, mesmo sem qualidade técnica. Vai poder entrar qualquer um. Tinha alguém no Brasil que não sabia que isso iria acontecer caso o PT voltasse? Aí, outra notícia. Enquanto a indústria nacional vem perdendo valor, vem tendo indicações sem um compromisso técnico, que podem gerar mais problemas futuros, bancos devem lucrar mais no terceiro trimestre. Quem nunca deve ter visto aquela notícia clássica? Os bancos na era Lula lucraram assim horrores. Quem não lembra, né? E agora a gente vem vendo o mesmo cenário. Comentamos no vídeo ontem sobre o Trabuco, presidente do conselho lá do Bradesco, membro do conselhão do Lula. Uma nota do Metrópolis mostrava que o Lula, inclusive, segundo a turma do Metrópolis, o Guilherme Amado, o Eduardo Giroto, o Lula iria se consultar com o Trabuco antes de confirmar o ministro da Fazenda, no caso o Haddad. E a gente vai vendo o cenário que vem se desenhando no Brasil. Só que, será que essas coisas são aleatórias? Ou será que era tudo assim meio que pré-programado para acontecer e algo que talvez esteja além das motivações do petismo? E para responder sobre isso, li uma thread ontem. Eu já ia trazer essa thread, mas ia ser uma parte a mais do vídeo hoje. Ia trazer algumas notícias do que aconteceu ontem. Ontem foi um dia bem movimentado, algumas coisas ligadas à segurança pública. Só que o Amazônia Azul colocou uma pequena frase. Eu falei, putz, pra que eu fui ler isso daí? A thread é uma thread da Érica, a gente vai comentar sobre ela, uma thread muito interessante, onde ela fala sobre algumas coisas no Brasil, traz alguns personagens, o nome de uma família muito poderosa. E aí o Amazônia Azul deu RT também na thread, só que ele trouxe uma informação que eu não tinha me atentado. A Érica, ela trouxe o link para você ter acesso à CPI do Amazonas, uma CPI que aconteceu no final da década de 80, em 89. Só que aí você às vezes fica, né? Falei, putz, vou abrir um relatório de CPI, às vezes tem 200, 300 mil páginas para ler. Tipo, enfim, né? Muita coisa. Olha aquele relatório da CPI do dia 8, 1.300 páginas. Eu não vou ler isso daí. Só que o Amazônia Azul do RT falou o seguinte: coloquei o arquivo no Telegram do relatório da CPI da Amazônia de 89. São 39 páginas. Eu falei, pô, 300 páginas não dá pra ler, mas 39 dá. E eu fui ler. E aí fui lendo, fui lembrando de alguns eventos, fui lembrando de algumas coisas. Falei, rapaz, vai ter que virar dossiê, né? E a gente vai comentar sobre isso agora. E vamos começar. Já pisando no acelerador. A Erika fez uma thread muito interessante, que ela faz um resumo do que ela vai falar, aqui já no início. Thomas Lovejoy, vamos falar dele. WWF, vamos falar dela, ONG muito famosa. Pagamento da dívida externa brasileira em troca de áreas de conservação ambiental. Sistema ONU, créditos de carbono e a internacionalização da Amazônia. Como todos esses temas se interconectam. A thread dela é muito maior, tem muito mais elementos do que eu trouxe em vídeo. Mas eu quis trazer de uma forma que a gente consiga conectar com eventos recentes. E ela já chega com essa imagem.
Estava lendo o relatório da CPI da Amazônia, portanto, botou 90 de 89, portanto, anterior a Rio 92. O relator foi o Jarbas Passarinho. Ele denunciava manobras internacionais voltadas à desmoralização do Brasil. Nossa, isso vai fazer muito sentido no final do vídeo. Apontando como pária internacional destruidor da Amazônia e, por conseguinte, de toda a humanidade, quando me deparei com um trecho perturbador. Samuel Benchimol propõe a moratória ecológica. Já ouviram esse sobrenome alguma vez? Benchimol? Vamos chegar lá. Ou seja, fazer, segundo a CPI, países desenvolvidos pagar $100 por tonelada de carbono emitida e, com esses recursos, comprar a dívida externa do terceiro mundo, que à época ultrapassava $1 trilhão. Uai! Pagar por carbono e usar isso para comprar dívida externa, isso daí tá parecendo duas coisas muito interessantes, tipo emissão de dívida pública verde, que eu acho que o governo vem fazendo algo similar, e você pagar por carbono emitido no mercado de carbono. Não é possível que seja isso. Samuel Benchimol propõe a moratória ecológica, consiste em fazer os países industrializados, responsáveis pela emissão de 5 bilhões de toneladas ano de carbono na atmosfera, a fazer um pagamento de $100 por tonelada de gás carbônico emitido para a atmosfera e, com esses recursos, comprar a dívida externa do terceiro mundo, que já ultrapassa $1 trilhão americanos. A ideia é engenhosa, mas lembra a fábula dos ratos, que se reuniram para concluir que, ao fim de serem alertados a tempo, devia o gato, que os perseguia, ter um gonzo no pescoço. Só que nenhum deles foi capaz de pôr o gonzo no pescoço do gato. Tal proposta, o relatório da CPI qualifica como inexequível, ao mesmo tempo em que aponta como viável a proposta de troca da dívida externa brasileira pela preservação da Amazônia nos moldes do então realizado pela Costa Rica, Bolívia, Equador e Madagascar. Aí tá ali. A proposta mais exequível é a troca da dívida pela preservação da floresta, o que em escala pequena já é feito por países como Costa Rica, Bolívia, Equador, Madagascar. Basicamente, a turma estava discutindo a possibilidade de entregar um pedaço do Brasil para pagar e quitar a dívida externa. Olha que engraçado, hein? Mas vamos lá. Segundo o modelo, um banco privado de um país credor venderia a uma organização ecológica estratégica o crédito a ser abatido da dívida externa do país, onde a área de conservação seria criada e gerida por essa mesma organização. E está ali um print também da CPI do Amazonas. Por fim, o que propunha Samuel Benchimol, economista brasileiro e especializado em Amazônia? E quero crer, apenas mais que um sujeito sem muita malícia, em seu livro Planetarização e Moratória Ecológica, Benchimol propõe o que denominou o pagamento da dívida pela taxação do efeito estufa. É basicamente a emissão de crédito de carbono. E aí eu fui atrás, né, para dar umas olhadinhas nas coisas. Ela coloca aqui até o livro dele, aqui para vocês darem uma olhada, né? Samuel Benchimol, professor da Universidade do Amazonas, conselheiro do Instituto Superior de Estudos da Amazônia. Ali o nome do livro. Amazônia, Planetarização e Moratória Ecológica. O plano consistia na criação de um imposto internacional sobre a poluição ambiental, por meio do novo instrumento a ser criado e gerido pela ONU. A ONU queria gerir. Quanto maior a emissão de gases de um país, maior seria a taxa a ser paga. Literalmente, o mercado regulado de carbono. O fato gerador do novo imposto seria a emissão de carbono. A base de cálculo, a tonelagem emitida, os devedores do imposto, países poluidores, a alíquota, algo em torno de $100 por tonelada de carbono emitida, e a ONU, a autoridade recolhedora do novo imposto. Olha como são as coisas. Exatamente o mercado regulado de carbono. Ela coloca aqui um pedaço do livro, né, para não restar dúvidas, ali, ó, o Imposto Internacional sobre a Poluição Ambiental. Muitos cientistas e estudiosos do problema ambiental propuseram a criação de um imposto internacional sobre a emissão de gás carbônico sobre a poluição, blá. Isso não foi ideia dele. Isso não saiu da cabeça do senhor Benchimol. Saiu da cabeça de alguém e ele absorveu essa ideia. Seja de forma inocente, seja com algum tipo de malícia, o que importa é que isso aconteceu. E ele colocou isso daí para frente. Segundo Benchimol, com o valor pago pelos 7 maiores emissores de carbono à época,
a ONU compraria a dívida dos países em desenvolvimento, que em troca seguiriam normas ambientais não especificadas pelo autor. Bacana, né? O Brasil tem uma dívida, emite, né? Os países pagam lá carbono, aí a ONU compra essa dívida e aí impõe algumas regras pro Brasil seguir, mas não sabe qual é. Mas a ONU é boazinha, né? Muito boazinha, agenda 2030, toda aquela agenda ideológica. Dificilmente a ONU ia propor alguma coisa ruim para nós, né? Ninguém desconfia da bondade da ONU. Ah, tá ali, ó. Participação e responsabilidade pelo nível de degradação ambiental, climática e sanitária. Esse imposto seria um importante instrumento não só para minimizar a grandeza do problema, como também para, com esses recursos, ajudar os países do terceiro mundo. Essa taxação internacional seria também uma forma razoável de encontrar uma saída para a impagável dívida de $1 trilhão dos países subdesenvolvidos devem aos banqueiros internacionais, bancos e instituições financeiras governamentais dos países de primeiro mundo. Aí eu fui atrás, né? Beleza, ela colocou um print do próprio livro do cara. Tava lá o relatório da CPI da Amazônia. Mas é sempre bom dar um bizu nos nossos jornais. E aqui no Jornal do Brasil, era uma quinta-feira, dia 9 de março de 1989, temos lá essa manchete: professor reverte acusação. De uma só vez, fulminante, o Brasil sai do banco dos réus e assume o confortável papel de promotor no julgamento de crimes contra o meio ambiente. E mais, muda de lugar no guichê e passa de devedor internacional número 1 para credor do primeiro mundo. Vocês já viram essa história? O Brasil no banco dos céus? O Brasil é o malvadão do meio ambiente? Em 1989 já estavam falando isso? Então não é de agora. Não é de agora. O Brasil sempre esteve no foco internacional. E vai virar credor. É o mesmo papinho que eles estão tentando emplacar com crédito de carbono. Aí quem imaginava esse cenário era o empresário e professor Samuel Benchimol. Ele é autor de um projeto para a criação de um imposto internacional sobre poluição. Só que olha como são as coisas. Além desse imposto, né, como a gente já falou antes, com esse dinheiro a ONU poderia comprar dívida externa. É o crédito de carbono com dívida externa, ao mesmo tempo, juntos. Benchimol desenvolveu sua tese a partir de dados sobre emissões divulgados pela revista Time. Será que esses dados são precisos? Não sei. Porque a CPI da Amazônia, em determinado momento dela, acho que eu nem trouxe aqui em vídeo, o Jarbas Passarinho, ele comenta sobre algumas pessoas que trouxeram dados que são imprecisos, como se olha o dado do INPE, como se olhar o dado do Lovejoy, que a gente vai falar dele. A diferença é muito gritante em termos de desmatamento. Então, talvez o Benchimol esteja se baseando em dados imprecisos, né? Estivesse, que foi em 89. Aí, como eu falei, ao longo do vídeo eu vou fazer isso daqui várias vezes. 1989. Dívida externa, vamos pagar ela com ações verdes. Lula assume. O que é que Lula faz? Tesouro pode separar área ambiental e social em novos títulos. Governo sanciona a lei para emissão de títulos públicos voltados às práticas ESG. Sabe o que é título público? É emissão da dívida. Emissão da dívida lastreado em ações verdes. Lei. Há quantos anos? 89. Para cá são 34. 34 anos atrás a turma estava tentando. O Lula fez. O Lula chegou e fez. A gente vai falar do Lula mais. O Lula é um entreguista, é um antipatriota. Não é de hoje. Não é de hoje. Temos algumas matérias falando do Lula, ele falando dele mesmo. Arcabouço para emissão de títulos verde aprovado e passa por uma instituição independente. Isso aqui foi de julho. Notícias antigas, estava só buscando lá nos materiais dos Atlas. Wall Street e Faria Lima articulam participação na emissão externa de títulos verdes do Tesouro. 34 anos tentando sabotar o Brasil. E o governo Lula entregou de mão beijada. Parabéns, Lula. Parabéns, Haddad. Sem vocês, jamais os donos do mundo conseguiriam, né, controlar o Brasil. Essa história também de emissão, né, um imposto para controlar a poluição, isso não surgiu da cabeça do Benchimol. Ele falava, alguns cientistas já estavam propondo aquilo. A primeira pessoa que propôs foi o Lovejoy, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Ele propôs em 84. Aí veio o Samuel, em 89 já importou essas ideias ruins para o Brasil. E aí, recentemente, a gente trouxe em vídeo
Nosso rapazinho aqui, ó, o Jorginho Soros, teve no Roda Viva, na época não era Vera Magalhães, 2007, e a primeira coisa que o Jorginho Soros falava era o seguinte: bem, creio que eu fui atraído por isso sim, porque contribui sim para controlar o aquecimento global, mas se baseia em um cálculo de investimento, no investimento de filantropia. Espera aí que eu vou dar um pause. Não era esse print. Pronto. É esse daqui. Botei o print errado. Só vi a imagem do Soros porque era aquele. Primeira fala do Soros no Roda Viva em 2007. Tem de haver um preço definido para as emissões de carbono, porque é preciso submeter ao aquecimento global ao controle. Esse preço, o imposto, deve tornar o etanol mais eficaz do que é hoje. O etanol é competitivo até certo ponto por causa da dedução desse imposto. Então, no futuro, o etanol deve se tornar mais atraente. Tava lá, porque o Soros tinha investido no etanol brasileiro. Então, são ideias que todas as pessoas que não gostam do Brasil defendem. E os nossos senadores, recentemente, já aprovaram, né, o relatório da Leira, o pai de lei que ela relatou, o mercado de carbono no Brasil. Aí lembrar também, pauta verde lira, deve incluir biodiesel, crédito de carbono, isso aconteceu esse ano. O Congresso tem compromisso com a criação de mercado de carbono no Brasil ainda em 2023, diz o Pacheco. Mercado de carbono daria 5% ao PIB, diz o Alckmin. O Samuel Benchimol também achava isso. O Soros também acha muito importante. Você já acha que esse tipo de medida vai ajudar o Brasil em alguma coisa? Será que isso realmente vai conseguir ser implementado? Ou é tudo balela? Banco do Brasil vai permitir compra de imóveis rurais em leilão com créditos de carbono. Isso aqui também já aconteceu esse ano, 29 de maio de 2023. Só notícias recentes. Aí eu continuei pesquisando um pouco mais sobre esse Samuel Benchimol. E para você ver, né, além dessa história de um imposto do carbono e também da questão da dívida externa, resolveu o problema da dívida externa. Olha as soluções que algumas pessoas têm para nos ofertar. Jornal do Comércio, do Amazonas, 31 de agosto de 1979. 44 anos atrás. O professor Samuel Benchimol, a realizar sua conferência no Fórum de Debates sobre Ecologia da Amazônia, toca em 2 pontos básicos merecedores de análise. Primeiro, declara que é mais importante no momento a preservação do pescado da Amazônia do que da floresta. Segundo, propõe como alternativa a venda da serra do Araripe para pagar a dívida externa do Brasil. Em vez da mesma, você paga com a madeira das nossas florestas. Vamos vender uma serra. Pega aquela serra ali e vende. Vende pra... Eu não sei pra quem, né? Mas vende. Vende um pedaço do Brasil. Prega aí, tá resolvido. Soluções simples para problemas complexos. Mas, vamos dar um bizu, né? Quem é essa mente tão inteligente? Como pensa um cara tão inteligente que, além de propor, né, ser um vanguardista do crédito de carbono e propor a venda de um pedaço do Brasil, como pensa o Samuel Benchimol? Numa entrevista que ele concedeu para a revista Manchete em 89, tá ali, ó, cientista propõe que países paguem pela conservação da floresta. Era professor, né? Aí você vê que o que a imprensa faz hoje de chamar especialista, isso, né, usar o termo cientista, não é nada novo. É uma prática que a imprensa faz há anos, mas há anos. Samuel Benchimol, a moratória ecológica. Ao longo da entrevista, fazendo várias perguntas, onde ele explica, né, o seu projeto. E no final de tudo, a última pergunta da entrevista era essa aqui. E o que é necessário para a formulação de tal programa? O que é necessário, Samuel Benchimol, para o Brasil ter crédito de carbono? Um comprometimento total da sociedade, que além da classe política, participem dos debates, comunidade científica e a universitária, as classes empresariais, trabalhadoras e a sociedade civil. Porém, volto a repetir, qualquer política ambiental ou moratória ecológica não pode excluir o desenvolvimento econômico harmonizado. Neste particular, ninguém melhor do que Karl Marx soube interpretar a dialética desse processo ao escrever no seu Manuscrito Econômico e Filosófico de 1848, que era preciso naturalizar o homem e humanizar a natureza. Citar Karl Marx não é muito bacana, né? Pelo menos eu não acho. Eu não acho que é o melhor dos caminhos. Não acho que o Samuel Benchimol era um marxista. Só acho que ele era um hipócrita.
Eu acho que ele é tipo o típico inocente, né? Muito pragmatismo e sensatez. E eu digo isso porque eu fui lendo assim algumas coisas, ele não me parecia ser um cara assim da extrema esquerda, etc. E eu ficar assim, eu acho que ele só era um entreguista. E um cara talvez. Eu quero acreditar que ele não tinha malícia para entender no que ele estava depositando suas fichas, assim como o seu sobrinho neto. E aí, pensando sobre ele já no Arquivo Nacional, onde tá aqueles dossiês que eram secretos por alguns anos, hoje em dia não estão mais, eu encontrei um, né? Essa parte de cima, né? Que tá ali o confidencial, capa da ACE, é, como tá lá, né? É um dossiê de 11 de setembro de 87, e falava assim, ó. A família Benchimol é proprietária de uma das maiores redes de magazines em Manaus, a Bemol, além de praticamente deter o monopólio de engarrafamento e distribuição de gás liquefeito de petróleo para toda a região, contando com uma significativa frota de caminhões, balsas, empurradeiras e até navios para transportar tal combustível. Bacana, né? Turma que defende, né, o imposto do carbono está sempre numa posição privilegiada. Cita Marx, tem muito dinheiro, tem até petróleo. Faz o L. Aí eu fui atrás dessa empresa, né? Falei, rapaz, que história é essa? Bemol. Na Amazônia Ocidental, o varejo tem um dono e ninguém consegue desafiá-lo. A rede Bemol domina a Amazônia Ocidental e se prepara para lançar conta digital. Operadora de telefonia expandiu o e-commerce para 120 cidades na região. O CEO, Denis Minev, explica o plano ao Neofeed. É uma matéria do 2021. Ele falava assim, ó. A rede varejista Bemol, a maior de eletroeletrônicos da chamada Amazônia Ocidental, que engloba Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. E tem ficado em casa porque a Sheia fechou 4 dos 5 acessos ao escritório da empresa, que fica no centro de Manaus. Nada fora do comum para quem vive e trabalha na região, pois são percalços como esses que fazem a Bemol imperar na região. Ali na área amazônica, geograficamente enorme, com dezenas de cidades pequenas extremamente distantes entre si, a rede fez das dificuldades os seus maiores trunfos. Não tem estrada, não tem ponte, não tem infraestrutura. Então, quem sabe lidar com a falta de infraestrutura tem a vantagem. Não há Mercado Livre, Magazine Luiza, lojas americanas que tenha conseguido desafiar o grupo. O plano da rede, fundado em 42 por seu avô, Samuel Benchimol, primo do avô de Guilherme Benchimol da XP, o nosso cara muito sensato e pragmático, é de se adensar a região, preencher a lacuna de serviços. O investimento prévio desse ano chega a 120 milhões. A estratégia da rede não deixa de ter uma pegada ESG. E o executivo, um grande ativista na região, essa turma gosta, né, de ser ativista. Ele explica o porquê. O porquê é basicamente o seguinte. Cidades como Altazes estão fora do radar das grandes empresas. Mas se conseguirmos adensar, implantar um modelo de conta digital, telecom, varejo, farmácia, crédito, tudo junto embolado, tem um benefício grande para a cidade, um SG relevante, um posto de rentabilidade enorme para explorar. Devido à falta de infraestrutura, você meio que não consegue competir. Aí chegou alguém oferecendo tudo. Tem tudo, rapaz. Não é que é uma varejista que domina tudo. Não é um monopólio do varejo. Quer ter conta digital, telefonia, varejo, farmácia, crédito. Tudo junto embolado. É bom demais, velho. Bom demais, né? Quem consegue realmente lidar com as dificuldades, consegue dar um salto à frente. E aí, porque eu quero falar... Por que eu quis trazer isso? Essas pequenas curiosidades. Porque você vê que quem lida bem com a falta de infraestrutura sai na frente. Nossos grandes ativistas... Você vê, não tem ativismo para a Amazônia se desenvolver. O ativismo é por SG. O ativismo é por crédito de carbono. O ativismo é por 1001 coisas. E aí que você vai fazer um sentido um pouco a mais. Estava eu lendo um relatório, e no final do relatório eu vi uma coisa interessante. Uma sugestão muito interessante no relatório da CP do Amazonas. E aí, quando eu estava lendo algumas matérias sobre o senhor Samuel Benchimol, eu me deparei com essa. A manchete era: sugerido imposto sobre oxigênio na região. Era basicamente crédito de carbono.
a matéria de 9 de março de 89. Aí nessa matéria, depois de falar sobre o benchmark, dívida externa, todo esse blá blá blá, que a gente repetiu várias vezes, tinha um segundo pedaço da matéria, que falava sobre rodovia. A Amazonas está carecendo de infraestrutura. O pretexto de manter o equilíbrio ecológico da Amazônia, com o sacrifício do desenvolvimento do estado do Acre, grave esse estado, é um argumento sem qualquer consistência. Essa afirmação foi feita pelos governadores da região norte e se refere aos obstáculos que os bancos estrangeiros vêm criando na liberação de recursos para a conclusão da estrada que ligará o Acre ao Peru. Para Flaviano Melo, essa estrada, além de representar a verdadeira ocupação da Amazônia, será um investimento gerador de divisas para o país, pelo fato de servir de corredor de exploração dos produtos agrícolas do Centro-Oeste para o Atlântico. Em 1989, eles estavam tentando construir uma estrada do Acre para o Peru e não estavam conseguindo por sabotagem. E como foi essa sabotagem? Baseada em quê? Eu acho que foi, inclusive, em questões ambientais. Mas guarda isso aí na cabeça. A gente vai voltar. Indo lá para o relatório da CPI, eu parei para ler, né? Achei algumas coisas interessantes neles que eu queria aqui compartilhar com vocês. Esse relatório, ele contava que naquele momento, em 89, o Brasil, mais uma vez, era vítima de alarmismo internacional. Inventando que, meu Deus, o Brasil vai acabar. A Amazônia está pegando fogo. Aí tá ali, ó. As fontes do alarmismo internacional. A revelação de números inexatos e grandemente aumentados provocaram no mundo ocidental uma onda volumosa de protestos contra o Brasil, acusando de responsável por não coibir as queimadas anuais que estariam levando à devastação da Amazônia. Com Bolsonaro, né? Bolsonaro acabou de chegar desde 1989. Mas como o brasileiro não conhece a sua história, acaba comprando as mentiras da Rede Globo. Entre essas fontes figuram o pensador do INPA, Philip Fernside, o assessor do Banco Mundial, o senhor Denis Mahat, o mesmo senhor Thomas Lovejoy. Ainda vai falar mais dele. Ex-presidente do World Wildlife Foundation, WWF, os nossos pandinhas, em cujas estimativas se basearam e continuam se baseando importantes revistas como Times, Newsweek e jornais como New York Times e Washington Post. O Samuel Benchimol, quando ele trouxe para o crédito carbono, ele se baseou, não foi na Times, a turma aqui, né, WWF, essa turma, os alarmistas, com dados inexatos. Interessante. O mesmo erro comentou o Sr. Thomas Lovejoy. Em artigo publicado na Folha de São Paulo, já citado, comete uma espantosa leviandade a escrever. Até que ponto a Amazônia brasileira já foi afetada? Mais uma vez, não existem números precisos, mas a maioria dos cientistas que estudam o assunto creem que cerca de 15 a 20% da floresta já foi desmatada. Para uma autoridade internacional das mais importantes entre os ambientalistas, essa colocação estarrece. Assim feita sem comprovação, sem sequer a citação das fontes. A maioria dos cientistas disse. É o que ele disse. Confia nos cientistas. Quais? Não sei. O Átila. Foi o avô do Átila Tamarindo. As consequências imediatas têm sido a campanha internacional que tanto atinge negativamente a imagem do Brasil. A mesma coisa. Mas pária só virou na época Bolsonaro. Porque o brasileiro não conhece a sua história. Uma série de editoriais do The New York Times com afirmações como: um apocalipse ambiental está varrendo a floresta tropical, o mundo quer o Brasil, quer que o Brasil pare de destruir a floresta amazônica. Editorial do Houston Post, tem algumas datas, afirmando que as florestas tropicais são pulmão da terra e que o Brasil está violentando a floresta. Aí vai falando várias coisas, né, tudo mais. As ONGs, como o grupo do 100, que entregou uma carta dirigida ao presidente do Brasil através da Embaixada Brasileira no México, em que está escrito ser pueril e desonesto e invocar soberania nacional para justificar a destruição da floresta. O Brasil falava: irmão, não vai meter no Brasil não, tira teu nariz daqui que a floresta é minha. Epa, pare de inventar essa história de soberania nacional, isso não existe. Propõe ainda que um tribunal internacional julgue o governo brasileiro pelos crimes de etnocídio e ecocídio. Eu vou ter que dar uma pausa, porque eu esqueci de botar um slide. Aí você vê, né? A turma queria um tribunal internacional julgar o governo brasileiro pelos crimes de ecocídio. Aí entramos em
Isso aqui foi em 89. 34 anos depois, os aliados do Lula propõem um projeto, ecocídio, um grupo de ONGs e o pessoal do Boulos, juntos, né, com parceiros internacionais, eles pedem que o Tribunal Penal Internacional inclua crimes ambientais em seus julgamentos. Lula tá fazendo tudo o que eles queriam. Lula e seus aliados. Olha aí. A gente olha o passado e olha o presente. E vê como eles estão avançando com a agenda. Eles não desistem. O brasileiro que não conhece a sua história é feito de trouxa todos os dias. Mas vamos voltar. Tem que acelerar. A histeria que foi tomada no mundo por aí, né? Congressistas norte-americanos discutem um projeto que visa impedir financiamento ao Brasil. Ambientalistas franceses pedem que seu país pressione o Clube de Paris a negar empréstimo do Banco Mundial, do Banco Americano, sofrem pressões para impor condições de caráter ecológico para aprovação de novos créditos. Só vai ter crédito se seguir a cartilha. Eu já vi isso no Brasil, a gente vai chegar lá. Ainda tá lá, né? O Parlamento Europeu adotou resolução sobre a preservação da floresta amazônica, pedindo que a CE suspenda sua ajuda ao projeto Carajás e prega a interferência junto ao Banco Mundial, ao FMI e ao PNUMA para proteger a floresta tropical. Finalmente, outras interferências são solicitadas no Plano Mundial, ao qual o Brasil é apontado como irresponsável. Esse é o clima apavorante, não se limita nas magazines, né? Estende-se também porque o presidente da França, o senhor François Mitterrand, defende o princípio de que o Brasil precisa aceitar que sua soberania sobre a Amazônia deve ser relativa, ao que faz eco o presidente da União Soviética, o Gorbachev, que afirmou quanto à proteção do meio ambiente em seu relatório ao Soviético Supremo em 88, abre aspas, há uma tendência geral para os estados delegarem parte de seus direitos aos organismos internacionais competentes, os quais, agindo em nome deles, decretam normas racionais de aproveitamento dos recursos naturais. Olha, que bacana, né? E você vê que o Lula, ao longo do ano, ele falou mais de 9 vezes que, pelo menos no que diz respeito ao clima, né? Não dá para ficar indo na COP. Toda COP decide uma coisa e depois tem que vir para os congressos nacionais e aprovar. Porque não dá. Então, nesse caminho, a gente tem que abrir um pouquinho a mão da soberania nacional. Mas, para quem não esqueceu, a gente começou esse tema falando dos gloriosos benchimóis, mostrando como eles conseguiram vencer a falta de infraestrutura, e a empresa se tornou líder. E eu falei isso no aleatório, a gente falou daquela matéria de 88 que falava da BR, a BR do Acre pro Peru, que não saía desde 89. O governador estava puto da vida, era importante o desenvolvimento nacional. E no relatório final da CPI tinha as conclusões e recomendações depois desses relatos. Olha as recomendações. As hidrelétricas não devem repetir o erro grave de Balbina. Se executado todo o plano da Eletronorte até o ano 2000, haverá uma instalação de milhões de quilowatts com inundação de apenas 5% da floresta amazônica. Eu acho que a questão do Eletronorte não passa só pelas hidrelétricas, como também o Leão do Tucuruí, que a turma barrou, né, por também questões ambientais. E no relatório do Jarbas Passarinho, estava lá a pavimentação da BR-364 e sua conexão com a malha rodoviária peruana é uma necessidade econômica e geopolítica, que era para conectar, inclusive, o Centro-Oeste, que ela sai do Centro-Oeste, ela sai de São Paulo. Mas a gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar lá, vamos chegar lá. Vamos vir para os dias atuais. 18 de junho de 2023. Você quer saber como está a BR-364? Você quer saber como está a ligação do Acre ao Peru? Justiça suspende construção de estrada entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa, que se passaria por dentro da Serra do Divisor. Você não sabe, Pucallpa fica no Peru e Cruzeiro do Sul fica no Acre. E até hoje não saiu do papel, que eles não deixam. Eles não deixam! A Justiça também proibiu o IBAMA de promover o licenciamento do texto da PR-364, que já se encontra sob sua análise. Ai, meu Deus, ninguém mais tentou. Você viu que em 89 a turma já estava tentando tirar a BR do papel. Aqui foi de anteontem. Esses dias, dia 20, né? Tem 4 dias. CPI representará no Ministério Público Federal contra o CMBio. A audiência demanda obras na BR-364. Desde 1989 não sai do papel. Na sexta, dia 20,
Deputados estaduais e representantes da sociedade civil do Acre defenderam a expansão de estrada no estado para promover o desenvolvimento. A reunião foi convocada pelo requerimento do senador Márcio Bittar, relator da CPI, para ouvir sobre supostas interferências de organizações não governamentais na obra da BR-364. Segundo Bittar, há décadas, as obras em rodovias no estado estão embargadas por ações de órgãos governamentais de preservação ambiental, de ONGs, do Ministério Público Federal, com interesses contrários ao da população. 2020. Para você entender um dos grandes pontos, eu vou adiantar uma das nossas conclusões no vídeo de hoje. Gente, o Brasil tem políticos horríveis, tem uma classe política desgraçada no Brasil. Mas eu chego na conclusão, gente, que muitas das coisas que o Brasil não avança não é só a corrupção, não. Existe uma bola de ferro no pé do Brasil que forças transnacionais não querem deixar o Brasil sair do lugar. Não é possível isso. É o tempo todo. Quanto mais pesquisa, mais se encontra dedo dos mais diversos países. Não é assim, não é um país. Não é um agente, não. É diverso. Eu não consigo pensar em um aliado. É só maldade. Olha essa nota do The Guardian. Olha a manchete. É como se não tivéssemos aprendido nada. Alarme sobre projeto rodoviário na Amazônia. Estavam alerta. Meu Deus. Essa rodovia é muito malvada. Muito malvada. Ativistas brasileiros manifestaram alarme sobre o plano do governo. Qual governo? 2020? Governo Bolsonaro. De demolir uma autoestrada de 150 km através de um canto biodiverso da Amazônia ao longo da fronteira com o Peru. A estrada planejada é a extensão da BR-364. Uma rodovia de 2.700 milhas que liga São Paulo ao Acre. Olha a rota de escoamento da nossa produção. Você já pensou como é que faz para a empresa de São Paulo mandar uma mercadoria para o Peru? Você já pensou? Ou para o Pacífico? A saída para o Pacífico? Não tem. Quer dizer, pode ter, né? Várias, mas aqui a gente teria uma. Teríamos lá no topo do Pacífico, mas não tem, não deixam. Como é que você vai mandar? Qual é o caminhão que vai passar por lá? Tem coisa que não dá pra ir de avião, é muito caro. Botar um navio, ter que cruzar toda a América Latina, chato, longe. Os defensores do projeto transoceânico, que inclui o presidente Jair Bolsonaro, argumentam que ele impulsionará a economia desta região remota ao criar um centro de transporte através do qual os produtos agrícolas podem ser enviados para os portos do Pacífico no Peru e para a China. Miguel Scarello, chefe da SOS Amazônia, zongueiro, né, descreveu o projeto como irresponsável e um retrocesso à ditadura, quando estradas foram demolidas através da Amazônia na tentativa de povoar e desenvolver a região. Aí olha agora, isso aqui é de doer. E ele acrescentou: dizem que trará desenvolvimento, mas como sempre, será desenvolvimento para uma meia dúzia de pessoas? O Acre é meia dúzia de... Não é meia dúzia de gente. O acreano não tem direito ao desenvolvimento porque é uma meia dúzia. A população é pouca. Nem todos os brasileiros são iguais, né? Tem brasileiro que não merece ter o mesmo direito, porque eles são pouquinhos. Então a turma das minorias não liga para as minorias. Aí, no ano seguinte, 2021, né? Justiça proíbe a obra do governo da BR-364. A ação foi da SOS Amazônia. Acho que a gente vai voltar a falar dela ao longo do vídeo. A decisão da suspensão da obra baseou na violação dos direitos socioambientais. Também teve uma ausência de consultar os índiozinhos. Aí, voltando no tempo, nos relatórios, os dossiês do Estado-Maior, né? Aqui é tão profissional mesmo na inteligência. Eu achei outro lá de 19 de maio de 89, que tinha vários recortes de jornais sobre o encontro com governadores na Amazônia, que estava sendo discutido, etc, tudo mais. Então você vê, o setor de inteligência do Estado-Maior fez um dossiê investigativo, né? Fichando ali. E uma das matérias que eles fizeram, questão de destacar: estrada seria o caminho dos exportadores. Cara, a gente vai exportar coisa por aqui, vai ganhar muito dinheiro, vai passar por aqui, a economia vai se desenvolver, todo o percurso, que seja o lugar de pernoite. Mas não deixam. Em 89, gente. E o governador da época, o Flaviano Melo, falava assim, ó: medo de perder sua fatia no mercado de exportação de soja. Esta foi a justificativa apresentada ontem pelo governador do Acre, Flaviano Melo, durante o encontro de governadores da Amazônia, do ICEA. A intervenção dos governos estrangeiros que se arvoram defensores da ecologia, a exemplo do que fez o Bush pai.
quando impediu a liberação de recursos do governo japonês para a construção da estrada que ligaria o estado do Acre ao Pacífico. Vocês acham que os Estados Unidos que é um concorrente para a soja? Vocês acham que a França, que é um concorrente, sei lá o que a França produz, mas sei que produz coisa, né? Lá a agricultura tem. Você acha que quer concorrente? Você acha que a Holanda, que é um grande produtor, também quer concorrência do Brasil? Vocês acham? Vocês acham que ele gosta do Brasil? Por que a Ferrogrão também não sai do papel, hein? A Ferrogrão ia ajudar muito a soja. Não sai, não deixa. Mas você ligar para ele e falar, não dê dinheiro, viu? Ó. Vá, brinque de dar dinheirinho pra você ver o que vai acontecer. 34 anos e não sai do papel. E a turma do Lula não deixa. Turma do Lula, vamos falar a turma do Lula. O nome que circulou várias vezes até então foi o Lovejoy. Lovejoy, né? Joy, uma espécie de alegria, né? Tá cheio de joy. E love é amor. Amor é alegria. A cara do rapaz. Todo pimpão e sorridente. Como não tá alegre, né? É uma lenda. A lenda. Valeu. De onde que vem a ideia? De vender um pedaço do país, né? Trocar dívida por um pedaço de salvação do planeta Terra, da mãe Gaia. Saiu da cabeça desse rapaz. A Erika fala assim, ó. A ideia surge pela primeira vez em 1984. Em artigo de opinião assinado pelo Lovejoy, então diretor da WWF nos Estados Unidos e seu futuro vice-presidente internacional entre 85 e 87. Lovejoy foi conselheiro do Reagan, do Bush, do Clinton e também do Instituto Smithsonian, além de conselheiro-chefe do Banco Mundial para a Biodiversidade. O mesmo Banco Mundial que a gente já falou dele, ia falar de novo, que criou problema para o Brasil. 24 de março de 89. Americanos vêm observar o meio ambiente. Vem uma comitiva de senadores na época, o Al Gore estava nessa daí, e quem chefiava essa delegação foi o Lovejoy. Aí eu pergunto para vocês, o que é que eles têm que fazer aqui no Brasil? O que é que essa turma tinha que fazer no Brasil para dar pitaca? Ai, vocês não estão cuidando direitinho do meio ambiente, ui. E no Brasil 89, tinha muitas coisas acontecendo. O Brasil estava tentando se desenvolver em outra área, uma área energética, e não é petróleo. Não era petróleo, não era a margem equatorial. A gente vai chegar lá, vamos correr. Aí eu fui procurar umas besteirinhas sobre o Lovejoy. Ele foi um conselheiro do Banco, né, Internacional, do Banco Mundial. Na revista Ciência e Cultura, de 10 de outubro de 1983, acho que é 10 de outubro, se não é de outubro de 83. Tava assim, ó, Vida Silvestre. Thomas Lovejoy, diretor do Fundo Mundial para a Vida Silvestre, o WWF, notificará o Banco Mundial e o FMI, além de organismos subordinados à ONU, para impedir a aprovação de novos financiamentos para obras que não tenham respaldo da comunidade científica brasileira. Cientistas? Só se os cientistas deixarem que vai ter obra no Brasil. E desde então no Brasil basicamente não tem obra, né? Porque os cientistas todos são contra. Os cientistas agora acharam até um coral numa região que alguns professores falam que não tem coral, que é na margem equatorial, e a Marina não deixa explorar. Aí eu fui atrás desse Lovejoy. Falei, rapaz, será que o Estado-Maior enxergava o Lovejoy como uma ameaça? E não é que achava. Mas esse texto aqui é muito mais interessante do que o próprio Lovejoy em si. Esse documento é sensacional. Acho que tem 215 páginas. Eu não li as 215. Mas do que eu li, eu falei, não, aqui já tem material que não vai dar nem pra comentar o dedo em vídeo. Vou ter que correr. E olha que hoje eu tô a 1000. Muita coisa interessante. Esse documento é extremamente completo. Aborda vários temas. E vai colocando temas em uma ordem que vai ficando muito amarradinha as coisas. Como, por exemplo, ele vai falando sobre... que tá óbvio, né? Pressões recentes sobre o governo brasileiro atentatórias à soberania nacional. Cara, o que é que tá acontecendo que tá colocando a soberania nacional em xeque? E aí, logo no início do documento, ele já bota assim, ó, dados conhecidos. Atividades de estrangeiros e de organismos internacionais. Ele sai citando 44 vezes onde aconteceu algum tipo de interferência no Brasil. E ele cita o santo e o milagre. Não fica de tititi, não. É documento de inteligência, gente. Documento secreto. Tava ali, ó. Secreto. Estamos. O que é que
os agentes secretos brasileiros pensavam em 1989. Ao longo dos últimos anos, observa-se aumento significativo de pressões de organismos internacionais e de personalidades estrangeiras sobre o governo brasileiro. Aí sai listando. Eu trouxe algumas que eu achei muito interessantes. São 44. Eu não vou trazer 44, não vai dar tempo. A segunda que eles citam. Durante as negociações para empréstimo ao setor elétrico, iniciadas em 87 e ainda não concluídas, o Banco Mundial fez várias exigências ao governo brasileiro relativas às áreas nuclear, ambiental, indigenista e da organização administrativa no país. Será que era naquele momento que o Brasil estava tentando desenvolver o seu projeto de energia nuclear, tipo Angra 3? Será que começou as discussões de Angra? E aí teve sabotagem internacional? Então, beleza que o Brasil tem uma classe política horrorosa. Mas além da classe política horrorosa, a infraestrutura do Brasil não avança porque tem gente jogando contra, negando dinheiro. O Banco Mundial, para liberar o dinheirinho, olha só, eu libero o dinheirinho se você aderir ao Tratado de Não Proliferação, né, dos supercabuns, né, que não pode ter. O Enéas tanto militou por isso, né? O Enéas fala, tem que ter. Olha lá, quer? Para ter dinheiro vai ter que assinar. Nada é por acaso. E na época não assinou. Quem vai assinar depois foi Fernando Henrique. A situação de salvaguardas abrangentes, submissão das minutas de relatórios de impacto ambiental, aprovação do banco. A Marina hoje, né? Em vez de você mandar só pra Marina, além da Marina liberar, o Banco Mundial tinha que liberar. Senão não tem dinheiro. O projeto não tá do jeito que a gente quer. Não tá protegendo a girafa. Aperfeiçoamento das condições de funcionamento da Secretaria Especial do Meio Ambiente. A reforma administrativa que o PT quer fazer agora, né? Vai mudar as atribuições, dar uma aprimorada nas secretarias. Do jeito que o banco quer, viu? Que a gente manda. Confirmação dos títulos de terra dos ameríndios, ou seja, demarcação de terra. Tem que demarcar terra, senão não tem dinheiro. Nomeação de advogado independente para os índios. Nomeação de especialista para a SEMA, FUNAI, o IBDF e a Superintendência de Desenvolvimento de Pesca. Aí outro evento, que eles listam como uma interferência nacional no Brasil. Em março de 88, olha só, esteve no Brasil uma equipe do Greenpeace, consta ter feito levantamento junto ao Partido dos Trabalhadores, a.k.a. PT, a.k.a. Picanheiros, Turma do Amor, amigos da Rede Globo. E além de se encontrar com os petistas, o Greenpeace também foi atrás de organizações brasileiras de produção ecológica, tentando delimitar o parque bélico do Brasil e a participação dos militares brasileiros no programa nuclear. O programa não foi pra frente, agradeço ao PT. Pelo menos está aparecendo aqui como... Eu não acho que o Greenpeace vai procurar quem não pode ajudar, né? Não acho que o Greenpeace vai procurar quem não pode ajudá-los. Aí quando eu vi isso, eu falei, eu vou ter que ir atrás, que história é essa? Lá fui eu, no ano de 89, né? 88, 89, tentar encontrar alguma coisa. O Lula não era tão famoso, mas tá vendo, tá ali, né? Feio do mesmo jeito. Sapo barbudo. Devastação coibida por Lula. 22 de outubro de 89. Vamos dar uma olhada em alguns parágrafos dessa nota. Apoiado pelo Partido Comunista do Brasil e pelo Partido Socialista Brasileiro, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, não pretende criar um Ministério da Amazônia, proposta que considera eleitoreira inviável porque teria que criar um ministério para cada região do país. Mas Lula pretende ser eleito, revisar todos os projetos implantados ou por implantar na Amazônia, por entender que foram projetos agropecuários e energéticos os causadores de toda a agressão ambiental, de toda a violência praticada contra os trabalhadores rurais, índios e caboclos ribeirinhos. Prometeu e cumpriu. Chegou lá, margem equatorial não sai do papel. BR-364 não sai do papel. BR-399 não sai do papel. Ferrogrão não sai do papel. Boa, Lula! Finalmente encontramos uma proposta de campanha que o Lula cumpriu. Prometeu e cumpriu. Esse é o Lula. Esse é o Lula. O cara que odeia o Brasil. Aí,
Sei lá, não, desenvolvimento, aquele desenvolve, Brasil, papapá. A devastação será coibida com todas as forças. A gente tá vendo a notícia, né, de como tá o desmatamento. Mas vamos lá, vamos lá. Afirma Lula, né? Papapá. A Amazônia não pode se tratar da paz do resto do país, embora admitam, a região necessita de uma política pacífica diante de suas características sociais, econômicas e culturais. Por isso, os grandes projetos, principalmente as hidrelétricas, serão reavaliados. Deve ser por isso também que o Leão Tucuri não sai do papel. Eu não sei o que a Dilma passou na cabeça da Dilma quando teve lá a questão de Belo Monte, né? Mas tá aí. Se o Brasil não se emancipou energeticamente, ainda depende. Tá aqui, ó. O cara prometeu e cumpriu. Abre aspas. Somos amplamente favoráveis à autodeterminação dos povos e consideramos a soberania do Brasil intocável, sagrada. Mas, ó, defendemos a soberania, mas o governo do Sarney tem se revelado incompetente para cuidar dos assuntos de interesse da Amazônia. Segundo Lula, Sarney tem se apoiado em discursos pretensamente nacionalistas ao dizer que os estrangeiros querem a internacionalização da Amazônia quando pressionam o governo brasileiro diante da destruição que ocorre na região. O Lula acreditava na boa vontade dos estrangeiros, né, Lula? Eu defendo a soberania, mas se o meu amigo Biden me pedir com jeitinho, né? A gente vê. 1989. Aí ele assumiu. Lembra quando ele foi na França? O Macron? A Folha publicou, né? Isso aqui. A Amazônia pertence a toda a humanidade. Eita, Lula! Aí a Folha colocou a primeira manchete, né? Depois de atualizar a matéria. Quem poluiu o planeta foi quem fez a Revolução Industrial. Mas primeiro a Folha botou: a Amazônia pertence a toda a humanidade. E Lula em vídeo em Paris. Valeu, Lula. Mais coisas. 6. Em março de 88. Grava aquela parte que o Lula fala que... Ele fala isso aqui, ó. O Sarney é incompetente para cuidar dos interesses. Ele vem mostrando isso, tem se revelado. Lembra disso. Em 88, visitou o Brasil o norte-americano Richard Kennedy, na qualidade de embaixador itinerante dos Estados Unidos e assessor especial do secretário do Estado para assuntos de política de não proliferação e energia nuclear. Se encontrou com um monte de gente, a revelia do Ministério de Relações Exteriores, e aí fala o seguinte: segundo o noticiário da imprensa, afirmou que é imprescindível que o governo brasileiro reveja sua posição e coloque sob salvaguardas internacionais todas as instalações nucleares existentes no país. Por que o Brasil não tem tecnologia? Por que será? Gente, não é só a classe política podre que nós temos. Não é só isso. A gente tem alguns problemas extras. Outro evento. Em novembro de 88, as ONGs, citam vários, promoveram visita ao Canadá do famoso índio Paiacã, quem os mais velhos devem lembrar, com o principal objetivo de pressionar o governo canadense a votar contra a concessão de empréstimo do BIRD ao setor elétrico brasileiro. Sabota. Aí você vê, da mesma forma que lá atrás a turma fazia pressão, ó, assina aí, viu? Tratados, não proliferação disso, aquilo, tem que assinar, senão nós ser amigos. Esse ano, representantes do governo Lula concordaram em assinar um documento que compromete o país a cortar sua produção agropecuária nos próximos anos. Na época eu fui olhar a matéria, foi postada aqui, ó, no Global Methane Hub. Principais países produtores de gado se comprometem a mitigar o metano na agricultura. Pedi e obtereis. Vamos continuar que tem mais. Em dezembro de 88, o jornal The Gazette de Montreal, no Canadá, publicou um editorial sugerindo que o governo canadense faça o possível para bloquear a concessão de empréstimo pelo BIRD ao setor elétrico brasileiro. Em dezembro de 88, o presidente do WWF, da RFA, era a Alemanha Ocidental. Dirigiu ao Ministério Alemão para a Cooperação Econômica, solicitando que o governo daquele país votasse contra a concessão de empréstimo do BIRD ao setor elétrico. Aí você vê para os dias atuais, ó. BNDES e BID lançarão coalizão com bancos de países da Amazônia. Antigamente ainda tinha que pedir, né? Para negar, fazer uma pressão. Agora já virou amigo. Agora já tem até parceria, rapaz. Do BNDES com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Olha o FMI. Nega empréstimo, FMI. Vai negar pra quê, rapaz? FMI elogia a agenda ambiciosa de crescimento inclusive e sustentável.
O Lula tá fazendo tudo o que eles querem. Agora mudou. Aí, como que eles agiam? Pegar os setores financeiros e criar empecilhos. Eles já propunham isso 34 anos atrás. Aí você vem para os dias atuais. Febraban, do Isaac Sidney, amigo e irmão do Haddad, membro do conselhão do Lula. Está na frente da Febraban. Bancos vão negar crédito para frigoríficos que compram gado de áreas desmatadas. Praticamente vai ter que provar que você está comprando, né, gado rastreado. Medida da Febraban contra desmatamento segue linha de nova legislação da Europa que afeta o Brasil. Tudo esse ano. Tudo esse ano. Esse caso, inclusive, teve a matéria do Intercept e do jornal Joio e Trigo, que eles revelaram áudios. Executivos ligados aos maiores bancos que operam no Brasil. Saí da cabeça da cachola deles, essa é a ideia. E, inclusive, um desses grandes executivos era Program Officer da ONG Gordon Betty Moore Foundation, que, inclusive, financia a WWF. Que baita coincidência, 34 anos depois. Febraban promove debate sobre o papel dos bancos no cerco ao desmatamento. Eles não conseguiam fazer lá atrás. Eu li matérias, não era só o que Jarbas Parceiro, não. Vi várias matérias de senadores falando, cara, o que esses caras estão falando, bicho? Assim... Sabe aquela história? Só quem fala mal de minha família sou eu? É tipo isso. Pelo menos tinha esse mínimo respeito. Pelo menos você tinha aqueles políticos que era uma porcaria. Mas, assim, ó. Uma porcaria, mas o Brasil ainda é nosso. Vocês estão esculhambando demais. E não é só a Febraban da vida, né? Que é a Federação dos Bancos. Exigências da CVM relacionadas à diversidade nas empresas entram no radar do investidor. O Haddad estava no evento com a CVM para lançar nova regulação também aí, ESG, semana passada. A gente comentou, acho que anteontem em vídeo. Plano Safra terá toda a agricultura de baixo carbono. Se você não segue as regras, você não tem acesso ao mercado financeiro. 34 anos atrás, eles já utilizavam desses mecanismos. E o governo Lula tá aí, vassalo dos interesses internacionais. Aí volta. Janeiro de 89, só pra você ver, só que eles vão citando, esse relatório é muito completo. O Al Gore apresentou ao Congresso daquele país um projeto de lei que intitulado The World Environment Policy Act de 89, referente à proteção do meio ambiente. No tocante a florestas tropicais, o projeto estabelece a elaboração pela Agency for International Development, AID, de relatórios sobre o potencial para expandir áreas de reflorestamento no planeta. Propõe ainda que o Congresso norte-americano instrua os diretores daquele país, em bancos multilaterais de desenvolvimento, a condicionamento em empréstimos que exacerbariam o deflorestamento. A AID queria fazer pressãozinha para negar dinheiro para quem não protege a mãe Gaia. A AID, vocês conhecem com duas letras antes, que é a letra U e a letra S, que é United States Agency for International Development, a famosa USAID. Onde é que está a USAID hoje? Essa mesma, só botar o S na frente. Servidores da FUNAI participam de curso sobre informações em incidentes. E a USAID, tá no Atlas, eu só não lembrei qual mês está no mês de janeiro já. A USAID fechou uma parceria com a WWF para também dar curso no Brasil. Meu Deus do céu, também dá curso, né? Parceria com o governo. Para poder colocar, mas não coloquei. Amanhã qualquer coisa eu trago. Só para relembrar, mas tá no Atlas de janeiro isso. Os mesmos jogadores. Aí, como eu falei, aí depois que o documento traz, aí ele bota, né, o que fez organizações internacionais e agentes internacionais para sabotar o Brasil. Depois o documento vai para a atuação de entidades nacionais e também de brasileiros vinculados a pressões externas, ou seja, os vassalos. Em outubro de 88, teve na FGV, né, um evento, né, reunião de desenvolvimento sustentável, que surge no relatório da Gro Harlem Brundtland. Eu acabei descobrindo no meio desse dossiê, mas ia ficar muito, muito longo, que em 85 a Gro Harlem estava aqui no Brasil.
Estava aqui no Brasil, estava na Amazônia, inclusive, em 85, com um grande gama também de brasileiros. E o nome que estava lá, mas fiquei na dúvida se era a pessoa que eu achava que era, então não quis trazer. Mas enfim, foi a Gro Harlem Brundtland que criou, né, o termo desenvolvimento sustentável no relatório de 87, a gente falou isso na época do Clube de Roma. Tal teoria é calcada no relatório da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente, papapá, né, no livro Nosso Futuro Comum, ambos editados pela ONU. Em síntese, visa condicionar o desenvolvimento tecnológico em países chamados Terceiro Mundo a exigências de ordem ambientalista, estando explicitamente embutido nestas exigências o princípio da não proliferação. Regras. Ou você segue a regra, ou você não vai poder se desenvolver. É o que o Lula está fazendo hoje em dia. Aí depois fala as origens geográficas das pressões externas. E como eu falei, não é assim esse país, não é aquele país. Gente, era em todo canto. O relatório está citando. Eu trouxe aqui a maior parte lá do coisa, que foi as mais impactantes, mas... Ali, ó. América do Norte, Estados Unidos, Canadá, a gente falou dos dois. Na Europa, Alemanha, que era a RFA, que a gente também falou, Itália, França, Holanda, Áustria. Além de serem países de economia altamente industrializada e poluente, dominam grande parte do comércio mundial. Os atos dessas pressões têm lugar não apenas nos territórios daqueles países, mas também são executados por nacionais desses países no território brasileiro. E anda, tem trânsito livre. Aí você vê, ó, trânsito livre desses países. Brasil pode ser uma potência ecológica, diz o nosso amigo Klaus, do Fórum Econômico. Indígenas têm um papel central para o Brasil. Quem diz isso? A von der Leyen, a Úrsula, que comanda a União Europeia lá de Bruxelas. Veio aqui se encontrar com Lula. Olha aqui, rapaz, Holanda, até hoje. Olha lá, ó, nossa rainha, a majestade, a rainha máxima, estava aqui com a Haddad para falar sobre finanças inclusivas sustentáveis. Possíveis objetivos ou interesses dos grupos de pressão. Por que essa turma faz pressão no Brasil? O que será que eles querem? Aí o Estado-Maior falava primeiro, declarar a Amazônia patrimônio da humanidade. Bom, o Lula já declarou. O Lula venceu. O Lula entregou o que eles queriam. Recentemente, o objetivo internacional da Amazônia vem sendo vinculado à questão da dívida externa brasileira, que era lá que estava falando, que falou no início do vídeo. Por outro lado, parece ser conveniente para aqueles países evitar a ascensão do Brasil aos seus atuais níveis de desenvolvimento, porque isso implicaria na presença de um novo competidor e na perda do mercado brasileiro. Se o Brasil se desenvolve, gente, além do Brasil ficar rico e virar o competidor, esses países vão perder um mercado de 220 milhões de brasileiros. É muita gente que mora no Brasil, pessoal. A Suíça, hoje, tem mais ou menos 8 milhões. A Austrália, hoje, tem mais ou menos 25 milhões. No Brasil, ainda que o lucro seja pequeno, o mercado é gigantesco. Eles não querem que o Brasil se desenvolva. Tem esse registro do propósito de congelar os recursos naturais da Amazônia também, né? Para servir como uma reserva estratégica para o futuro. Mas o principal ponto é que ali, em 89, estava claro. Eles não querem que o Brasil seja competitivo. Que o brasileiro tem dinheiro. Até porque tem dinheiro e é competitivo, o Brasil vai comprar do próprio Brasil. Só pode lá fora. Brasil não. Fatores que tornam o Brasil vulnerável a pressões externas. Onde é que eu botei o... Ah, é depois desse, que tá o PT. Que torna o Brasil vulnerável a pressões externas. Por que a gente apanha lá de fora? Trouxe 6 itens que eu acho que são os mais críticos. Primeiro, dívida externa. Como surgiu a dívida externa brasileira? Quando o Brasil se tornou independente, pegou 2 milhões de libras com os Rothschild. Oh, meu Deus do céu. Item 2. Os principais parceiros comerciais são os principais credores do Brasil. Olha a importância do que o governo Bolsonaro fez. Então, você pega o agro, poder comercializar com mais de 200 países. Quanto mais gente o Brasil tem, né, para poder comercializar, menos dependente o Brasil fica das regiões. Crescente falta de confiança na estrutura governamental de segurança, gerando o sentimento de que o governo é incapaz de solucionar os problemas que se acumulam nesta área. Talvez segurança pública também tenha um dedinho de alguém, né? Para criar confusão, o brasileiro perder a fé na política. Isso vem acontecendo, né? O que o Lula falava em 89? Quem tá botando fé? Não sei o que. Nossa, a classe política é uma porcaria.
Mas talvez, além de ser uma porcaria, tem dedinho, né? Pra piorar as coisas e o brasileiro não ter fé. A morosidade do processo judiciário, que contribui para a certeza de impunidade. A gente sofre com isso até hoje. A deficiente coordenação entre os inúmeros órgãos da administração federal, que leva a comportamentos e discursos diferentes de diversas autoridades sobre o mesmo tema. Quantas e quantas vezes, né, a gente vê sabotagem da turma que está na máquina, ocupação de espaço pela turma da esquerda. O 10. A deficiente atividade governamental de comunicação social, que impede levar, com êxito e oportunidade, as realizações do governo à opinião pública nacional e internacional. O caso do Bolsonaro é o melhor de todos, né? O que a Rede Globo fez, meu Deus do céu, é literalmente um ataque à soberania nacional do primeiro ao último dia. E continua fazendo. A Globo não serve aos interesses da nação. A Globo não gosta do Brasil. Não gosta. Não gosta de jeito nenhum. Aí, item I, depois de falar a turma lá de fora, envolvimento de entidades e de personalidades brasileiras com os grupos de pressão. Aí ele citava ali quem jogava contra. Coloquei alguns que eu achei interessante, né? Grifei. Carlos Mink. Quem foi Carlos Mink? Alguém sabe? Espero que saibam, né? Ex-ministro do Meio Ambiente de Lula. Fernando Gabeira. Tá até hoje na Globo News, né? Comentarista. Ailton Krenak. Foi o último indicado agora para a Academia Brasileira de Letras. A CNBB, né? Vamos todos. A CIMI também, meu Deus. Além do PV, que é o Partido da Marina, o PT. O PT já era visto como quem jogava contra o desenvolvimento nacional. Aí você vê, entrando, saindo, continua do mesmo jeito. Jornais do Brasil hoje. Pega essa aqui, aí foi do 2022. Folha de São Paulo estreia Planeta em Transe, o projeto que amplia a cobertura de mudanças climáticas. A série com apoio da Open Society Foundations. Apoio do Soros. A nossa classe política é uma porcaria. Mas não é só isso, gente. As coisas no Brasil são sempre mais complexas do que parecem. Tem 1h08, mas vou ter que concluir esse finalzinho. E aí, no final de tudo, eles faziam... Aqui é rápido. 2 slides. Acho que trouxe 7 itens, não foi? 7 itens. Eles falavam das consequências para o Brasil das pressões recebidas. E é um problema que a gente até hoje não aprendeu a lidar. Lá é o seguinte... As crescentes e recentes pressões que o país vem recebendo refletem-se tanto no campo interno como no campo externo e geram consequências em todas as expressões do poder nacional. Cumpre destacar as seguintes. Primeiro, deterioração da imagem externa do Brasil, que está sendo visto como irresponsável na preservação do meio ambiente, a Amazônia em particular, como inseguro e violento, como está hoje em dia, como pouco capaz para solucionar seus próprios problemas e ainda como proliferante no campo nuclear na exportação de produtos bélicos. Não pode, é preocupante, hein? 2. Desgaste da imagem externa e interna do governo federal, que aparece aos olhos da opinião pública como pouco competente para administrar o país, para coordenar sua própria estrutura. E o que a gente vem vendo no Brasil nos últimos anos, né? Inclusive o enfraquecimento do poder executivo. Isso não é aleatório. Olha a ajuda, né, que o Biden deu para garantir a vitória da democracia em 2022 e outras forças transnacionais que jogaram contra Bolsonaro. 3. Estrangulamento econômico. Consequência do não recebimento ou atraso de recursos externos. Esta consequência de se manter o mesmo quadro geral é especialmente preocupante no setor energético, indispensável ao desenvolvimento global do país. Sem energia não tem indústria. E a gente vê hoje que a gente não consegue sair do lugar. O IBAMA da Marina não deixa. Perda ou diminuição do espaço de manobra brasileiro nas diversas rodadas de negociação no campo externo, vêm sendo afetadas a liberdade de ação e a capacidade das iniciativas nacionais. 5. Contínuo descrédito da sociedade brasileira em suas próprias estruturas governamentais. As pessoas perderam a fé, as pessoas deixaram de acompanhar a política e não tem mais, parece que não tem mais jeito. Penetração do sistema político nacional de não membros da sociedade brasileira, que sob o pretexto de responder aos interesses superiores da humanidade, impõe seus próprios valores nacionais. Quem é esse não próprio turma da agenda SG? Olha, em termos de valores, gente, olha o que estão fazendo, olha o que estão ensinando
Olha o que tá passando na TV. Não foi o que a gente aprendeu quando ele era criança da nossa família. Sétimo, manutenção do status de dependência econômica, comercial e tecnológica. E isso fica de reflexão. Temos muitos problemas, mas discutir a soberania nacional nunca foi tão importante. O tweet que Bolsonaro fez anteontem, a gente comentou no vídeo de ontem. Você vê, cara, custa ter mais político como o Bolsonaro. Bolsonaro literalmente é o sobrevivente dessa era. Que ainda tinha algumas pessoas assim, realmente, beleza que hoje já tá surgindo outra, mas falando dessa turma mais velha. A turma que tá aí hoje é desesperador, é desolador. E aí tem umas coisas que eu também fico assim, não me afeta, né? Todo dia eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui todo dia, então reclama, chora, etc, tudo mais. Mas assim, nos últimos dias tinha gente vindo falar o seguinte: você não está falando do que está acontecendo lá fora. Eu falo assim, bicho, é sério mesmo? Com todos os problemas que a gente tem no Brasil, tá todo mundo comentando, mas se eu não comentar também, eu não presto? É porque eu me preocupo mais com a segurança pública nacional do que o que está acontecendo lá fora, que eu sou errado. E não que eu deixei de comentar, trazendo assuntos. Sempre que tinha alguma ligação com o Brasil, alguma ligação com o peitão, coisa, aí eu tenho que falar o quê? Falar, não, olha só, gente, tantas pessoas perderam suas vidas. Meu Deus, olha isso daqui. Eu tenho um objetivo, falar de Brasil. E me especializar, falar de Brasil. Falar, quem é você? Eu poder falar, eu sou o cara que conhece o Brasil. Um pouco dele. E alguns problemas que o Brasil enfrenta. Com base no que você fala disso, bom, tá aqui o Atlas, ó. Aqui foi o que eu comentei ao longo desse ano, por exemplo. Tá aqui de mim tempo, você pode saber o que eu penso, que a turma que me ajuda a escrever pensa também. Nunca parte também sai da cabeça deles, que eu falo aqui em vídeo. É isso. Eu quero discutir o Brasil, soluções para o Brasil. É o nosso país. A gente não vai conseguir resolver o que está acontecendo fora do mundo. Não, a gente não está conseguindo resolver o que está acontecendo no Brasil. Vai conseguir resolver o que está em outro país. Sequer as lideranças de lá estão nos escutando. Precisamos discutir nossa nação. Precisamos entender a nossa história. Quanto mais eu entendo a história do Brasil, mais eu vejo que o brasileiro estava dormindo nos últimos, sei lá, 500 anos. A maior parte dos brasileiros ainda está dormindo até hoje. Ainda estão dormindo. As pessoas precisam acordar. Mas precisa de verdade. Se quer ver uma oportunidade de futuro, porque o Brasil tem tudo. O Brasil tem literalmente qualquer coisa que ele precisar. Tem terra, tem capacidade energética, tem de onde tirar essa energia, tem mineral. Só que tem uma corrente, que seja a turma do Lula, que seja interesses mesquins internacionais, tem correntes que estão travando o nosso desenvolvimento. Se gosta do meu trabalho, passar no meu canal, tem um botão de valeu, tem um inscrição, tem um Atlas Brasileiro, kimpan.com.br, tudo isso vai acabar sendo registrado lá. E compartilha esse vídeo, né? Porque deu um baita trabalho fazer esse vídeo, tá aqui a 1h15. E é o que eu falei acelerado hoje, né? E é isso. Amanhã estamos de volta. Volta que eu vou estar aqui. E grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!